filho do milionário chorava sem parar. O pai tentava de tudo, mas nada funcionava, até que a garçonete se abaixou na altura dele, disse apenas 6 palavras, e ele a abraçou como se fosse sua mãe. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Ricardo Alvarenga nunca imaginou que um jantar de negócios pudesse desmoronar daquela forma. Sentado à mesa principal do Terraço Paulista, um dos restaurantes mais exclusivos da cidade, ele tentava manter a compostura enquanto apresentava os números do último trimestre para 3 investidores japoneses. A luz dourada dos lustres de cristal refletia nos talheres de prata e o murmúrio discreto das conversas ao redor criava uma atmosfera de elegância controlada. Tudo deveria estar perfeito. Tudo estava planejado. Mas Miguel, seu filho de 5 anos sentado ao lado dele com um suquinho de laranja intocado, começou a chorar. Não era um choro qualquer. Era aquele tipo de choro que parte do peito, que sobe pela garganta e explode em soluços descontrolados, o tipo de choro que faz o mundo inteiro parar para olhar. Ricardo sentiu o peso dos olhares se virando para a mesa deles. Os investidores trocaram olhares desconfortáveis. O garçom mais próximo hesitou com a bandeja na mão. E Miguel, pequeno e frágil naquele terno azul marinho que Ricardo insistiu que ele vestisse, escondeu o rosto entre as mãos e chorou como se o mundo estivesse acabando. Ricardo respirou fundo, tentando controlar a frustração que ardia no peito. Não era raiva do filho, era raiva de si mesmo, da situação, da vida que se tornara uma sequência interminável de compromissos e obrigações que ele não sabia mais como equilibrar. Ele se inclinou para o menino, a voz baixa, mais tensa, tentando não chamar mais atenção do que já haviam chamado. Miguel, para! Por favor, para de chorar. O menino não respondeu. Continuou chorando, os ombros estreitos tremendo, os dedos pequenos apertados contra o rosto. Ricardo olhou ao redor, procurando alguma solução rápida, qualquer coisa que pudesse interromper aquele momento constrangedor. Os investidores já estavam se levantando, murmurando desculpas educadas em inglês entrecortado. Ele tentou segurá-los com palavras apressadas, promessas de retomar a conversa mais tarde, mas eles já estavam saindo. E Ricardo sabia que aquela oportunidade de fechar o negócio tinha ido embora junto com eles. Ele voltou a atenção para Miguel. A frustração dando lugar a um cansaço profundo que ele carregava fazia anos. O que foi? O que você quer? Miguel apenas chorou mais alto. Ricardo passou a mão pelos cabelos, sentindo o aperto no peito que vinha sempre que se via naquela situação. Ele não sabia o que fazer. Nunca sabia. Desde que Beatriz morrera 5 anos atrás, no parto que deveria ter trazido apenas alegria, Ricardo se perdera. Ele se jogara no trabalho com uma intensidade que beirava a obsessão, construindo um império empresarial como se cada contrato assinado, cada negócio fechado, pudesse preencher o vazio que ela deixara. Mas Miguel estava ali, lembrando-o todos os dias de que ele não era apenas um empresário, era pai, e estava falhando miseravelmente. Foi quando ela apareceu. Ricardo nem percebeu a aproximação dela no começo. Estava ocupado demais, tentando acalmar Miguel, oferecendo um suquinho, prometendo sorvete, qualquer coisa. Mas então, uma voz suave, feminina, cortou o caos ao redor deles. Com licença. Ricardo levantou os olhos e viu uma garçonete se agachando na altura de Miguel. Ela tinha cabelos loiros presos num coque baixo, o uniforme impecável do restaurante, e nos olhos claros havia algo que ele não conseguia definir. Não era pena, não era julgamento, era compreensão. Ela não tocou no menino, não tentou distraí-lo com truques ou palavras vazias, apenas ficou ali na altura dele, esperando. E então, com uma voz tão baixa que Ricardo quase não ouviu, ela disse 6 palavras. Ele só precisa de uma mãe. O impacto daquelas palavras foi instantâneo. Miguel parou de chorar. Não aos poucos. De repente, como se alguém tivesse apertado um botão e interrompido o choro no meio.
Ele levantou o rosto molhado de lágrimas e olhou para a garçonete com aqueles olhos castanhos que Ricardo conhecia tão bem, os mesmos olhos de Beatriz. E então Miguel fez algo que partiu o coração de Ricardo. Ele se jogou nos braços dela. A garçonete não hesitou. Ela o abraçou, apertando o menino contra o peito com uma ternura que Ricardo não via fazia tanto tempo que quase esquecera como era. Miguel enterrou o rosto no pescoço dela, os bracinhos pequenos apertados ao redor do pescoço dela, e murmurou algo baixinho que Ricardo não conseguiu ouvir, mas ela ouviu, e seus olhos se encheram de lágrimas. Ricardo ficou paralisado. Não conseguia se mexer, não conseguia falar, apenas observava, sentindo algo se despedaçar dentro dele. Aquilo era o que Miguel precisava. Não de promessas de sorvete, não de brinquedos caros ou viagens de fim de semana. Ele precisava de alguém que o abraçasse daquele jeito, de alguém que o visse, de uma mãe. E Ricardo não tinha como dar isso a ele. A garçonete ergueu os olhos para Ricardo por cima da cabeça de Miguel. E naquele olhar havia uma pergunta silenciosa. Ricardo não soube o que responder. Ele apenas desviou o olhar, sentindo a garganta apertar, sentindo o peso de 5 anos de ausência emocional despencando sobre ele de uma vez. Quando ela finalmente soltou Miguel com delicadeza, o menino ainda estava agarrado a ela, relutante em deixá-la ir. Ela sorriu para ele, um sorriso triste, mas genuíno, e afastou os fios de cabelo grudados nas lágrimas do rosto do menino. Vai ficar tudo bem, tá bom? Miguel assentiu, ainda fungando, mas jamais calmo. Ela se levantou, alisou o uniforme e, antes de se afastar, olhou mais uma vez para Ricardo. Havia algo naquele olhar. Não era julgamento, era reconhecimento. Como se ela soubesse exatamente o que ele estava sentindo, como se ela já tivesse estado ali. Desculpe a intromissão, ela disse baixinho, antes de se virar e desaparecer entre as mesas. Ricardo ficou ali, sentado, olhando para o filho que agora mexia distraidamente no guardanapo de tecido, os olhos ainda vermelhos, mas já secos. O restaurante voltara ao seu ritmo normal, as conversas recomeçaram, os garçons circulavam com bandejas e ninguém mais prestava atenção neles. Mas para Ricardo, o mundo tinha parado. Ele só precisa de uma mãe. As palavras ecoavam na mente dele, implacáveis, verdadeiras, dolorosas. Ele olhou para Miguel, realmente olhou, talvez pela primeira vez em semanas. Viu o rostinho pequeno, os olhos cansados, a solidão que o menino carregava, mesmo estando sempre rodeado de babás, avós, motoristas. Miguel estava sozinho, e Ricardo também. Eles estavam sozinhos juntos, vivendo na mesma casa, dividindo o mesmo sobrenome, mas separados por um abismo de silêncio e ausência que Ricardo construíra tijolo por tijolo, tentando se proteger da dor de perder Beatriz. Mas ao se proteger, ele abandonara o único pedaço dela que restara, Miguel. Ele respirou fundo, sentindo algo se mover dentro dele. Não era uma solução, não era uma resposta. Era apenas uma rachadura na armadura que ele vestira por tanto tempo. Uma rachadura pequena, mas suficiente para deixar entrar um pouco de luz. E dor, porque perceber que estava falhando com o filho doía mais do que qualquer perda nos negócios. Miguel levantou os olhos para ele, ainda com aquela expressão frágil, esperando. Sempre esperando. Esperando que o pai o visse. Esperando que o pai estivesse presente. Esperando por algo que Ricardo não sabia mais como dar. Mas naquele momento, olhando para o filho, Ricardo tomou uma decisão. Ele não sabia como, não sabia quando, mas precisava mudar. Precisava encontrar um jeito de alcançar Miguel antes que fosse tarde demais, antes que o menino crescesse e aquele abismo entre eles se tornasse intransponível. Ele estendeu a mão e tocou o ombro de Miguel. O menino olhou para ele surpreso com um gesto. Vamos para casa, filho. Miguel assentiu. E pela primeira vez na noite, Ricardo viu algo parecido com alívio no rosto do menino.
Eles se levantaram, e enquanto Ricardo pagava a conta e guiava Miguel para fora do restaurante, ele não conseguia parar de pensar naquela garçonete, naquelas 6 palavras, naquele abraço. Ele não sabia quem ela era, não sabia o que a levara a se aproximar deles daquele jeito, mas algo nela tocara não apenas Miguel, tocara ele também. E enquanto o carro deslizava pelas ruas iluminadas de São Paulo, Miguel adormecido no banco de trás, Ricardo olhou pela janela e fez uma promessa silenciosa. Ele ia mudar. Ia encontrar um jeito de ser o pai que Miguel precisava, mesmo que isso significasse enfrentar tudo aquilo que ele vinha fugindo por 5 anos. Mesmo que isso significasse abrir o coração novamente. E talvez, apenas talvez, aquela garçonete de olhos claros e palavras certeiras fosse a chave para isso. A manhã seguinte chegou com o peso de uma ressaca emocional. Ricardo acordou antes do despertador, como sempre, mas pela primeira vez em muito tempo não saltou imediatamente da cama para checar e-mails ou revisar contratos. Ficou ali, deitado, olhando para o teto alto do quarto, pensando em Miguel, pensando naquele choro, pensando naquele abraço desesperado que o menino dera numa completa estranha, pensando nas 6 palavras que ainda ecoavam em sua mente como um diagnóstico cruel e preciso. Ele só precisa de uma mãe. Ricardo se levantou devagar, vestiu o roupão e caminhou até o quarto de Miguel. A porta estava entreaberta. Ele a empurrou de leve e viu o filho ainda dormindo, encolhido debaixo do edredom de ursinhos, o rostinho sereno finalmente livre da tensão que carregara na noite anterior. Ricardo ficou ali parado, observando. Quantas vezes fizera isso nos últimos meses? Quantas vezes realmente prestara atenção no filho, além de garantir que ele estivesse alimentado, limpo, bem vestido? A verdade doía. Ele terceirizara a paternidade, transformara o amor em logística, e Miguel estava pagando o preço. Desceu para a cozinha, onde a governanta Dona Célia já preparava o café. Ela era uma senhora de seus 60 anos, eficiente e discreta, que cuidava da casa havia 3 anos. Bom dia, seu Ricardo. O café já está pronto. Ele assentiu, servindo-se de uma xícara, mas não conseguiu beber. Ficou ali, segurando a xícara quente entre as mãos, perdido em pensamentos. Dona Célia o observou de soslaio enquanto cortava frutas. O senhor está bem? Ele hesitou. Não era de se abrir com funcionários. Nunca fora. Mas algo naquela manhã era diferente. Dona Célia, ele começou, a voz mais baixa do que pretendia. Você acha que eu sou um bom pai? A mulher parou o que estava fazendo. Virou-se para ele, surpresa com a pergunta. O senhor ama o Miguel. Isso eu sei. Não perguntei se eu amo. Perguntei se sou bom pai. Ela secou as mãos no avental, escolhendo as palavras com cuidado. O senhor trabalha muito. Sempre trabalhou. Mas o menino sente falta do senhor. Sente falta de quê? De tudo, seu Ricardo. De conversar, de brincar, de ter o pai por perto. Não só de nome. As palavras dela confirmavam o que Ricardo já sabia, mas ouvir em voz alta tornava tudo mais real, mais inegável. Ele tomou um gole do café, que agora estava amargo na boca. Preciso mudar isso. Dona Célia deu um sorriso triste. O senhor sempre diz isso, mas dessa vez Ricardo sabia que era diferente. Porque dessa vez ele vira o filho nos braços de uma estranha, buscando nela o que não encontrava em casa. E aquilo o despedaçara. Quando Miguel desceu para o café da manhã, ainda de pijama e com os olhos sonolentos, Ricardo estava esperando. Não com o laptop aberto ao lado do prato como de costume. Não com o celular na mão respondendo mensagens urgentes. Apenas esperando. Bom dia, filho. Miguel piscou, surpreso de ver o pai ainda ali àquela hora. Geralmente Ricardo já tinha saído quando ele acordava. Bom dia, papai. Vem cá. Senta aqui do meu lado. O menino obedeceu, subindo na cadeira ao lado do pai. Dona Célia serviu um copo de leite com achocolatado e colocou panquecas no prato dele.
Miguel começou a comer em silêncio e Ricardo percebeu que nem sabia mais como conversar com o próprio filho. Como foi que eles tinham chegado àquele ponto? Como estava a escola? Perguntou, sabendo que a pergunta era genérica, vazia, mas era um começo. Boa. O que você anda aprendendo? Coisas. Ricardo respirou fundo. Tentou de novo. Você tem amigos lá? Tenho. Como se chamam? Miguel deu de ombros, mexendo nas panquecas sem muito interesse. Não lembro. Era mentira. Ricardo sabia que era mentira. Miguel se lembrava, mas não queria compartilhar, porque eles não tinham esse tipo de conversa. Nunca tiveram. Ricardo sentiu a frustração crescer, mas desta vez não era com Miguel. Era consigo mesmo. Miguel parou de comer e olhou para o pai com aqueles olhos grandes e sérios. Papai, a moça de ontem vai voltar? Ricardo sentiu o peito apertar. Qual moça? A moça do restaurante, a que me abraçou. Ricardo não sabia o que responder. Não sei, filho. Por quê? Porque ela era legal, ela era gentil. Havia um peso naquelas palavras simples, uma acusação silenciosa. Porque ela fizera em 5 minutos o que Ricardo não conseguira fazer em 5 anos. Eu também posso ser gentil, Miguel. O menino olhou para ele e havia dúvida naquele olhar. Uma dúvida que cortou Ricardo mais fundo do que qualquer crítica. Você pode? A pergunta era inocente, mas devastadora. Ricardo estendeu a mão e tocou o cabelo do filho. Um gesto desajeitado, pouco natural para ele. Posso. E vou tentar ser mais presente, tá bom? Vou tentar estar aqui mais vezes. Miguel não respondeu. Apenas voltou a comer, e Ricardo não soube se o menino acreditara nele ou não. Mais tarde, no escritório da Alvarenga Empreendimentos, Ricardo tentou se concentrar no trabalho, mas a mente continuava voltando para a noite anterior, para aquela garçonete, para as palavras dela, para o jeito como ela se agachara na altura de Miguel, como se soubesse exatamente o que fazer. Quem era ela? Como ela soubera o que dizer? Ele se pegou abrindo o navegador e digitando o nome do restaurante. Terraço Paulista. Encontrou o site e o telefone, mas hesitou. O que ia fazer? Ligar e perguntar pelo nome de uma garçonete? Parecia absurdo, invasivo, mas ele não conseguia tirar ela da cabeça. Não apenas por Miguel. Havia algo nela que o intrigava. A forma como ela olhara para ele, como se o entendesse, como se já tivesse estado onde ele estava. Finalmente, pegou o telefone e discou. Uma voz feminina atendeu. Terraço Paulista, boa tarde. Oi, boa tarde. Eu estive aí ontem à noite e gostaria de falar com uma das garçonetes. Ela tinha cabelos loiros, presos num coque. Houve uma pausa. O senhor sabe o nome dela? Não, mas ela foi muito atenciosa com meu filho. Gostaria de agradecê-la pessoalmente. Outra pausa, mais longa. Só temos 2 garçonetes loiras. Pode ser a Laura ou a Fernanda. Laura. O nome soou certo. Ele não sabia por quê, mas soou certo. Acho que é Laura. A Laura não está hoje. Ela só trabalha terça, quinta e sábado. Ricardo anotou mentalmente. Ela trabalhava terça, quinta e sábado. Hoje era quarta-feira. Voltaria amanhã à noite. Obrigado. Ele desligou, sentindo-se estranho. O que estava fazendo? Por que isso importava tanto? Mas importava, porque Laura vira algo que ele não conseguia ver. Porque ela tocara Miguel de um jeito que ele não sabia como fazer. E talvez, só talvez, ela pudesse ajudá-lo a encontrar o caminho de volta para o filho. Aquela noite, depois de colocar Miguel na cama, Ricardo ficou sentado na sala escura, apenas com a luz da cidade entrando pelas janelas enormes do apartamento. Ele pensou em Beatriz. Pela primeira vez em anos, permitiu-se realmente pensar nela. Não na dor da perda, não na culpa de seguir em frente, mas nela, em quem ela era. No que ela diria se o visse agora. Ela ficaria decepcionada, não com o sucesso dele nos negócios, mas com o pai que ele se tornara. Beatriz sempre fora presente, calorosa, afetuosa. Era tudo o que ele não era. E quando ela morrera, levara consigo toda a leveza da casa. Ricardo construíra muros ao redor do próprio coração, achando que assim protegeria a si mesmo e a Miguel da dor.
mas só os afastara um do outro. Ele pegou o celular e abriu a galeria de fotos. Tinha centenas de fotos de Miguel, mas quase nenhuma deles juntos. Quase nenhuma em que ele estivesse realmente presente, não apenas ao lado do filho, mas com ele. Precisava mudar isso. Precisava aprender. E talvez, apenas talvez, Laura pudesse ensiná-lo. Não porque ela fosse especial, mas porque ela fizera algo simples que ele esquecera como fazer. Ela estivera presente. Na manhã seguinte, Ricardo tomou uma decisão. Cancelou as reuniões da tarde, ligou para a escola de Miguel e avisou que buscaria o filho pessoalmente. E quando o menino saiu da escola e viu o pai esperando no portão, em vez do motorista, os olhos dele se arregalaram. "Papai", Ricardo sorriu, "pensei em te buscar hoje. Podemos tomar um sorvete antes de ir para casa." Miguel hesitou, como se não acreditasse. Mas então um sorriso pequeno, tímido, apareceu no rosto dele. "Pode, pode." E pela primeira vez em muito tempo, Ricardo sentiu que estava fazendo algo certo. Era um passo pequeno, minúsculo, mas era um começo. E enquanto caminhavam juntos pela calçada, Miguel segurando sua mão, Ricardo soube que não podia parar ali. Precisava continuar. Precisava se tornar o pai que Miguel merecia. E na quinta-feira voltaria ao Terraço Paulista, não apenas para agradecer Laura, mas para entender como ela conseguira, em 6 palavras, mostrar-lhe a verdade que ele vinha evitando por 5 anos. Quinta-feira chegou com uma ansiedade que Ricardo não esperava sentir. Ele passou o dia inteiro no escritório tentando se concentrar em planilhas e relatórios, mas a mente voltava sempre para aquela decisão improvável que tomara. Voltar ao Terraço Paulista, falar com Laura, agradecer, pedir ajuda. Ele nem sabia direito o que pretendia dizer. Só sabia que precisava vê-la novamente. Às 18 horas, ele deixou o escritório mais cedo do que o habitual, algo que surpreendeu a secretária. "O senhor tem reunião amanhã às 8, doutor Ricardo." "Eu sei, Mariana. Vou revisar tudo em casa." Ela assentiu, mas ele percebeu o olhar curioso. Ricardo Alvarenga não saía cedo. Nunca saía cedo. Mas hoje era diferente. Passou em casa apenas para trocar de roupa e verificar se Miguel estava bem. O menino estava na sala com Dona Célia montando um quebra-cabeça no tapete. Quando viu o pai, levantou os olhos com aquela expressão de surpresa que ainda doía no peito de Ricardo. "Você já voltou?" "Voltei, mas vou sair de novo agora à noite. Tenho um compromisso." "Ah!" A decepção no rosto de Miguel foi sutil, mas Ricardo a captou. Ele se agachou ao lado do filho, algo que raramente fazia. "Mas amanhã eu volto cedo. A gente pode jantar juntos, só nós dois. Pode ser?" Miguel olhou para ele, avaliando se podia acreditar naquela promessa. "Pode." Ricardo bagunçou os cabelos do menino com um carinho desajeitado e se levantou. Dona Célia o observava com um misto de aprovação e cautela. Ele sabia o que ela estava pensando, quantas promessas ele já fizera e quebrara, mas dessa vez seria diferente. Tinha que ser. O Terraço Paulista estava mais cheio do que na última vez. Era quinta à noite, e o restaurante recebia um público variado, desde casais elegantes até pequenos grupos de executivos comemorando negócios fechados. Ricardo pediu uma mesa discreta, perto da janela, de onde conseguia observar o salão sem chamar atenção. O maître o reconheceu imediatamente. "Boa noite, Sr. Alvarenga. É um prazer tê-lo conosco novamente." Ricardo apenas assentiu, sentindo-se estranhamente deslocado. Não estava ali para fechar negócios. Não estava ali por obrigação. Estava ali por algo que não sabia nomear. Sentou-se, pegou o cardápio, mas mal olhou para ele. Seus olhos vasculhavam o salão, procurando. E então a viu. Laura atravessava o salão com uma bandeja equilibrada na mão. O mesmo coque impecável. O mesmo uniforme. Mas havia algo diferente nela hoje. Ela parecia cansada. Não fisicamente. Era um cansaço mais profundo, o tipo que mora nos olhos.
Ela atendia às mesas com eficiência e educação, mas Ricardo percebeu a forma mecânica como sorria, como se estivesse apenas cumprindo um roteiro. Quando ela finalmente se aproximou da mesa dele, levou alguns segundos para reconhecê-lo. E quando reconheceu, algo mudou em sua expressão. Não era desconforto, era surpresa e talvez um toque de apreensão. Boa noite, Laura. Ela piscou ao ouvir o próprio nome. O senhor sabe meu nome. Liguei aqui para descobrir. Queria agradecer pelo que você fez por meu filho. Laura desviou o olhar, como se o agradecimento a incomodasse. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Não. Ricardo se inclinou ligeiramente para frente, a voz baixa, mas firme. Você fez o que eu não consegui fazer. Ela ficou em silêncio por um momento, segurando a bandeja vazia contra o corpo. O clima entre eles era estranho, carregado de algo não dito. Seu filho está bem? Perguntou ela finalmente. Está. Melhor do que estava naquela noite, pelo menos. Laura assentiu, mas não sorriu. Havia algo na forma como ela olhava para Ricardo, como se o visse além do terno caro e da postura confiante, como se visse a falha, a ferida. Posso fazer meu pedido? Ele perguntou, tentando trazer a conversa de volta a algo menos desconfortável. Claro. O que o senhor vai querer? Qualquer coisa. Pode escolher você. Ela ergueu as sobrancelhas, surpresa. Eu? Confio no seu gosto. Laura hesitou, mas então anotou algo no bloquinho. Vou trazer o prato do dia, então. E algo para beber. Água está bom. Ela se afastou e Ricardo ficou ali, sentindo-se ridículo. O que estava fazendo? Por que aquilo importava tanto? Mas importava. Porque Laura tocara em algo que ele escondia há anos. Quando ela voltou com a refeição, Ricardo a observou colocar o prato à sua frente com cuidado. Ela se virou para ir embora, mas ele a chamou. Laura. Ela parou, virando-se apenas o suficiente para encará-lo. Sim? Posso te fazer uma pergunta? Ela hesitou. Depende da pergunta. Como você sabia? O que dizer para ele? Laura respirou fundo, como se estivesse decidindo se deveria ou não responder. Finalmente ela disse, a voz baixa. Eu também tenho uma filha. Tinha. O tempo verbal a corrigiu sozinha, e Ricardo viu a dor cruzar o rosto dela. Tinha. Não vejo ela há 3 anos. Perdi a guarda. O silêncio que se instalou entre eles foi pesado. Ricardo não esperava aquilo. Não esperava que Laura carregasse uma dor tão semelhante à que ele via em Miguel. Sinto muito. Ela deu de ombros, mas o gesto não escondia a mágoa. Eu cometi erros. Paguei por eles. E agora vivo com isso. Quantos anos ela tem? 8. Ricardo imaginou uma menina de 8 anos. Imaginou Laura tentando vê-la e não conseguindo. Imaginou a dor daquilo. Você tentou recuperar a guarda? Todos os dias. Mas o pai dela tem dinheiro, tem advogados, tem influência. E eu tenho dívidas e 2 empregos. O sistema não foi feito para pessoas como eu. Havia uma amargura naquelas palavras, mas também resignação. Laura aprendera a conviver com a injustiça. E talvez por isso soubera exatamente o que dizer para Miguel. Porque ela conhecia a falta, a ausência, a dor de querer algo que não pode ter. Por isso você se aproximou dele, Ricardo disse, não como pergunta, mas como constatação, porque viu nele algo que conhece. Laura olhou para ele e pela primeira vez Ricardo viu lágrimas nos olhos dela. Não queria que ele crescesse sentindo o que eu sinto. Não queria que ele se acostumasse com a falta, porque quando você se acostuma, é pior. Você para de esperar, para de acreditar. E uma criança não deveria viver assim. As palavras dela atingiram Ricardo com força, porque era exatamente isso que estava acontecendo com Miguel. Ele estava se acostumando, estava parando de esperar. E Ricardo era o responsável. Eu não sei como ser o pai que ele precisa, Ricardo confessou, surpreso com a própria vulnerabilidade. Desde que minha esposa morreu, eu me perdi. Me joguei no trabalho porque era mais fácil do que lidar com a dor. E agora meu filho está pagando por isso. Laura secou os olhos rapidamente, recompondo-se. Ela olhou ao redor, verificando se alguém estava prestando atenção na conversa deles.
O gerente observava de longe e ela sabia que não podia ficar muito tempo ali. Olha, eu preciso voltar ao trabalho. Mas posso te dizer uma coisa? Ricardo assentiu. Seu filho não precisa de um pai perfeito. Ele só precisa de um pai presente. É simples assim. Não parece simples, porque você está pensando demais. Crianças não querem grandes gestos, querem atenção, querem ser ouvidas, querem saber que importam. E se você conseguir dar isso a ele, já vai estar fazendo mais do que a maioria. Ricardo absorveu cada palavra, sentindo algo se reorganizar dentro dele. Você é sábia. Laura sorriu, mas era um sorriso triste. Sou apenas alguém que aprendeu do jeito mais difícil. Ela se virou para ir embora, mas Ricardo a chamou mais uma vez. Laura, espera. Ela parou. O que você faria se pudesse ver sua filha de novo? A pergunta a pegou desprevenida. Ela ficou em silêncio por um longo momento e quando respondeu, a voz estava embargada. Eu a abraçaria e pediria desculpas por tudo que ela teve que passar por minha causa. E então passaria cada segundo mostrando a ela que eu nunca deixei de amá-la. Ricardo assentiu devagar. E se eu te dissesse que posso ajudar? Laura franziu a testa. Ajudar como? Tenho advogados, bons advogados. Posso colocá-los à sua disposição. Ela recuou um passo, como se a oferta fosse perigosa. Por quê? Você nem me conhece. Porque você me ajudou, mesmo sem saber. E porque ninguém deveria viver separado de alguém que ama. Laura balançou a cabeça, os olhos marejados. Eu não posso aceitar isso. É caridade. Não é caridade. É justiça e é gratidão. Ela ficou parada ali, travada entre a esperança e o medo de acreditar. E Ricardo viu naquele momento o quanto eles eram parecidos. Dois náufragos tentando se manter à tona. Dois corações partidos tentando encontrar um caminho de volta para quem amavam. Pensa no que eu disse, ele murmurou. E se mudar de ideia, me procura. Laura não respondeu. Apenas se afastou, desaparecendo entre as mesas, deixando Ricardo sozinho com seus pensamentos. Ele comeu sem prestar atenção na comida. Pagou a conta generosamente. E quando saiu do restaurante naquela noite, sabia que algo tinha mudado. Não apenas em relação a Miguel, mas em relação a si mesmo. Ele passara 5 anos fugindo, mas agora estava pronto para enfrentar. Ricardo cumpriu a promessa. Na sexta-feira, saiu do escritório às 5 da tarde, algo que chocou não apenas Mariana, mas toda a equipe. Ele passou numa loja de brinquedos no caminho e comprou um jogo de tabuleiro que o vendedor garantiu ser perfeito para crianças de 5 anos. Quando chegou em casa, Miguel estava sentado no sofá assistindo desenhos animados e a expressão de surpresa no rosto do menino quando viu o pai chegar cedo com um embrulho nas mãos foi tão genuína que Ricardo sentiu o peito apertar. Papai? Oi, filho. Trouxe uma coisa pra gente. Miguel desceu do sofá devagar, como se não confiasse completamente na cena à sua frente. O que é? Um jogo. Pensei que a gente podia jogar juntos antes do jantar. Os olhos do menino se iluminaram, mas ainda havia cautela ali. De verdade? De verdade. Eles se sentaram no tapete da sala e Ricardo abriu a caixa do jogo. Era algo sobre construir castelos e coletar pedras preciosas. Simples o suficiente para uma criança, mas envolvente. No começo, Miguel estava tímido, quase receoso de se divertir. Mas aos poucos, conforme jogavam, ele foi se soltando. Ria quando ganhava uma rodada, comemorava quando conseguia completar uma torre. E Ricardo, que não se lembrava da última vez que brincara com o filho, sentiu algo se afrouxar dentro dele. Não era redenção, não era cura instantânea, mas era conexão. E isso, ele percebeu, era o começo. Papai, você é ruim nisso, Miguel disse entre risadas quando Ricardo errou uma jogada óbvia. Sou péssimo, Ricardo admitiu, rindo também. Você vai ter que me ensinar. Eu ensino. O menino estava radiante e naquele momento Ricardo viu um lampejo da criança que Miguel poderia ser se tivesse mais momentos assim, se tivesse um pai presente.
Eles jantaram juntos, apenas os dois, e pela primeira vez em muito tempo, a conversa fluiu. Miguel contou sobre a escola, sobre o colega que sempre trazia figurinhas diferentes, sobre a professora que cantava músicas engraçadas, e Ricardo ouviu. De verdade, ouviu. Não com a mente dividida entre e-mails e planilhas, mas presente, ali, naquele momento. Quando colocou Miguel na cama, o menino segurou sua mão antes que ele saísse. Papai? Sim. Você vai embora de novo amanhã? A pergunta era simples, mas carregada de medo. Medo de que aquilo fosse temporário. Medo de que Ricardo voltasse a desaparecer. Vou trabalhar amanhã de manhã, Ricardo disse com honestidade. Mas volto na hora do almoço. A gente pode fazer alguma coisa juntos à tarde. O que você acha? Miguel pensou por um momento. Podemos ir no parque? Podemos. O sorriso que iluminou o rosto do menino valeu mais do que qualquer contrato milionário que Ricardo já assinara. Ele beijou a testa de Miguel, algo que não fazia havia meses, e apagou a luz do quarto. No corredor, Dona Célia o esperava com um sorriso discreto. O senhor está diferente. Estou tentando. Está conseguindo. No sábado, Ricardo levou Miguel ao Parque Ibirapuera. Fazia sol. E o parque estava cheio de famílias, crianças correndo, pessoas fazendo piquenique. Miguel correu à frente animado e Ricardo o seguiu, sentindo-se estranhamente leve. Eles andaram de bicicleta alugada, tomaram sorvete e Ricardo deixou Miguel brincar no playground sem pressa, sem ficar checando o relógio a cada 5 minutos. Foi durante aquele passeio que Ricardo percebeu o quanto tinha perdido. Não apenas meses ou anos, mas momentos. Pequenos momentos que nunca voltariam. Miguel aprendendo a andar, dizendo as primeiras palavras, descobrindo o mundo. Ricardo estivera fisicamente presente em alguns desses momentos, mas mentalmente ausente. E agora, olhando o filho subir no escorregador com os olhos brilhando de alegria, ele jurou a si mesmo que não perderia mais nada. Quando voltaram para casa no fim da tarde, Miguel estava exausto, mas feliz. Ele adormeceu no carro e Ricardo o carregou até o quarto, deitando-o na cama com cuidado. Ficou ali por um momento, apenas observando o filho dormir, e sentiu algo que não sentia há muito tempo: gratidão. Naquela noite, depois que Miguel adormeceu, Ricardo se sentou no escritório em casa e pegou o telefone. Discou o número do escritório de advocacia que usava para questões corporativas. Alguém atendeu mesmo, sendo sábado à noite. Ricardo Alvarenga. Preciso falar com o Dr. Henrique. É urgente. Alguns minutos depois, o advogado estava na linha. Ricardo, o que aconteceu? Preciso que você cuide de um caso para mim. Caso corporativo. Não, guarda de menor. Houve uma pausa surpresa. Você tem outro filho? Não é meu filho. É de uma conhecida. Ela perdeu a guarda injustamente e quero que você reverta isso. Ricardo, isso não é minha área, eu sei, mas você conhece quem trabalha com isso. Os melhores. Quero que você monte uma equipe e cuide disso pessoalmente. Henrique hesitou. Isso vai custar caro. Não me importo com o custo. Me importo com o resultado. Qual o nome dela? Laura. Ricardo fez uma pausa, percebendo que não sabia o sobrenome dela. Trabalha no Terraço Paulista. Vou conseguir as informações completas e te passo. Henrique suspirou, mas Ricardo ouviu a curiosidade na voz dele. Tudo bem, vou começar a investigar. Mas Ricardo, posso perguntar por que você está fazendo isso? Porque ela me mostrou algo que eu precisava ver. E porque todo mundo merece uma segunda chance. Depois de desligar, Ricardo ficou sentado no silêncio do escritório, pensando. Ele sabia que estava se envolvendo em algo que talvez não devesse. Laura era praticamente uma estranha, mas ao mesmo tempo, ela não era. Ela tocara em algo profundo nele, mostrara a verdade sem filtros e, de certa forma, salvara não apenas Miguel naquela noite, mas ele também. Na segunda-feira, Ricardo voltou ao Terraço Paulista. Não avisou que iria. Simplesmente apareceu no horário do almoço, pediu uma mesa e esperou. Laura o viu antes mesmo de chegar à mesa dele.
Ele percebeu pela forma como ela parou no meio do salão, como se estivesse decidindo se deveria ou não atendê-lo. Mas então ela veio. Você de novo, ela disse, tentando soar casual, mas Ricardo percebeu a tensão. Eu de novo. O que vai querer hoje? Conversar. Laura olhou ao redor, verificando se o gerente estava por perto. Não posso ficar conversando durante o expediente. Eu sei. Só queria te dar uma informação. Ela cruzou os braços, defensiva. Que informação? Contratei um advogado para você. O rosto dela se fechou imediatamente. Eu disse que não quero caridade. Não é caridade, Laura. É justiça. E você merece ter sua filha de volta. Você não me conhece. Não sabe se eu mereço ou não. Eu sei o suficiente. Sei que você ama sua filha. Sei que está lutando sozinha há 3 anos. E sei que ninguém deveria ter que lutar sozinho. Laura desviou o olhar, e Ricardo viu as lágrimas se formando nos olhos dela. Ela estava travando uma batalha interna, entre o orgulho e a esperança. Por que você está fazendo isso? Perguntou ela, a voz trêmula. Porque você me ajudou, e porque eu posso, e porque está certo. Ela balançou a cabeça, as lágrimas finalmente caindo. Eu não sei o que dizer. Diga que vai aceitar. Diga que vai deixar alguém te ajudar. Laura ficou em silêncio por um longo momento. E então, finalmente, assentiu. Tá bom, mas com uma condição. Qual? Isso não é dívida. Não vou te dever nada. Ricardo sorriu. Combinado. Ela secou os olhos rapidamente, tentando se recompor. O gerente estava olhando. Preciso voltar ao trabalho. Eu sei. Meu advogado vai entrar em contato com você essa semana. Dá todas as informações que ele pedir. Ele é bom, muito bom. Laura assentiu de novo, ainda visivelmente abalada. Obrigada. De nada. E Laura? Ela parou antes de se afastar. Sim? Obrigado você. Por me mostrar o que eu estava perdendo. Ela não respondeu. Apenas deu um sorriso pequeno, quase imperceptível, e se afastou. Ricardo ficou ali, terminando o almoço, sentindo algo estranho e bom. Não era redenção. Ainda não. Mas era movimento. Era mudança. E pela primeira vez em 5 anos, ele sentia que estava indo na direção certa. Quando saiu do restaurante, o sol batia forte nas ruas de São Paulo. E Ricardo se pegou pensando em Miguel, em Laura, em segundas chances. E em como a vida tinha uma forma estranha de colocar as pessoas certas no caminho umas das outras. Ele não sabia o que viria a seguir. Não sabia se conseguiria ser o pai que Miguel merecia. Não sabia se Laura conseguiria recuperar a filha, mas pela primeira vez em muito tempo ele tinha esperança. E às vezes, esperança era tudo que alguém precisava para começar de novo. As semanas que se seguiram trouxeram mudanças que Ricardo nunca imaginou possíveis. Ele reestruturou a agenda, delegou mais tarefas e pela primeira vez em 5 anos colocou Miguel como prioridade. Não foi fácil. Houve reuniões que precisou desmarcar, contratos que teve que negociar por videoconferência, noites em que voltava para casa exausto, mas ainda assim sentava-se ao lado do filho para ouvir sobre o dia dele. E a cada pequeno gesto, a cada conversa, a cada risada compartilhada, o abismo entre eles diminuía. Miguel florescia. As professoras comentaram a mudança. O menino estava mais participativo, mais alegre, mais presente. E Ricardo, por sua vez, descobriu um lado de si mesmo que pensava ter perdido. A capacidade de se importar com algo além dos números e das metas. Enquanto isso, o processo de Laura avançava. Dr. Henrique montara uma equipe afiada e em menos de 2 semanas já tinham reunido documentação suficiente para entrar com uma petição de revisão de guarda. Ricardo acompanhava tudo de perto, não por controle, mas por genuíno interesse. Ele queria que Laura tivesse o final feliz que ele mesmo estava construindo com Miguel. Numa quinta-feira à noite, 3 semanas após o primeiro encontro no restaurante, Ricardo voltou ao Terraço Paulista. Não para jantar, mas para dar notícias. Laura estava terminando o turno quando o viu entrar. Ela se aproximou com uma expressão cansada, mas curiosa. Você virou cliente fixo aqui. Parece que sim.
Como você está? Cansada, confusa, esperançosa, tudo ao mesmo tempo. Ricardo sorriu. Tenho novidades? Boas? Muito boas. A audiência foi marcada. Daqui a 2 semanas. Laura ficou pálida. 2 semanas? Ela levou a mão à boca, os olhos arregalados. Eu não estou pronta. Você está. Henrique disse que o caso está sólido e ele não costuma errar. Mas e se eu perder de novo? E se o juiz achar que eu não sou boa o suficiente? Ricardo segurou o olhar dela. Você é boa o suficiente. Você sempre foi. O sistema é que falhou com você. Laura respirou fundo, tentando controlar as emoções. Ele via a luta interna dela, o medo batalhando contra a esperança. Vou estar lá, ele disse, na audiência. Se você quiser. Ela ergueu os olhos surpresa. Por quê? Porque você não precisa passar por isso sozinha. As lágrimas vieram silenciosas e inevitáveis. Laura secou rapidamente, mas não antes que Ricardo visse o quanto aquilo significava para ela. Obrigada, ela murmurou, a voz embargada. Por tudo. Você não precisa agradecer. Preciso sim. Você está mudando minha vida. E você mudou a minha. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas se olhando, e algo passou entre eles. Não era romantismo, era reconhecimento. 2 pessoas quebradas que se encontraram no momento certo quando mais precisavam. O gerente do restaurante se aproximou, interrompendo o momento. Laura, seu turno acabou, pode ir. Ela assentiu, pegou a bolsa no vestiário e quando voltou, Ricardo ainda estava ali. Posso te dar uma carona? Ela hesitou. Eu pego o ônibus. Eu sei, mas hoje não precisa. Laura olhou para ele, avaliando, e então concordou. Tá bom. O carro de Ricardo estava estacionado ali perto. Ele abriu a porta para ela e Laura entrou, sentindo-se estranha naquele ambiente de couro macio e tecnologia. Era um mundo completamente diferente do dela. Onde você mora? No Jardim São Paulo. É longe. 1 hora de ônibus. Mais ou menos. Ricardo programou o GPS e começou a dirigir. O silêncio no carro era confortável, mas carregado de coisas não ditas. Foi Laura quem quebrou o silêncio. Como está o Miguel? Ele perguntou por mim? Perguntou. Várias vezes. Ricardo sorriu, lembrando das perguntas insistentes do filho. Ele te chama de moça bonita do restaurante. Laura riu, um som genuíno que iluminou o interior do carro. Ele é um doce. E está melhor, muito melhor. Desde aquela noite eu mudei. Estou tentando ser o pai que ele precisa. E está conseguindo? Ricardo pensou por um momento. Estou no caminho. Ainda erro muito. Ainda tenho dias em que o trabalho toma conta. Mas agora eu percebo. Agora eu corrijo. E isso já é diferente. Laura olhou pela janela, observando as luzes da cidade passarem. Você sabe que a maioria das pessoas não muda, né? Muita gente simplesmente aceita que é assim e segue em frente. Eu não posso aceitar. Não depois do que você disse. Não depois de ver meu filho nos braços de uma estranha, porque não encontrava isso em mim. As palavras eram cruas, honestas, e Laura sentiu o peso delas. Eu não sou especial, Ricardo. Eu só disse o que vi. Mas foi o que eu precisava ouvir. Eles dirigiram em silêncio por mais alguns minutos, até chegarem ao endereço que Laura dera. Era um prédio simples, antigo, num bairro operário. Ricardo estacionou em frente. Laura já ia abrir a porta quando ele falou. Posso te fazer uma pergunta? Ela se virou. Pode. Quando foi a última vez que você viu sua filha? Laura ficou tensa. Há 3 anos, no dia que perdi a guarda. Você tentou vê-la depois? Tentei. O pai dela mudou de cidade. Não me passa o endereço. Só me deixa ligar uma vez por mês. E mesmo assim ele supervisiona a ligação. A dor naquelas palavras era palpável. Ricardo sentiu raiva. Raiva de um homem que ele nem conhecia. Raiva de um sistema que permitia aquilo. Isso vai mudar. Você vai ter sua filha de volta. Laura olhou para ele com uma intensidade que o pegou desprevenido. Por que você se importa tanto? Por que isso é tão importante para você? Ricardo não respondeu imediatamente. Ele olhou para as próprias mãos no volante, buscando as palavras certas. Porque eu quase perdi meu filho. Não legalmente,
mas emocionalmente. E se você não tivesse aparecido naquela noite, eu teria perdido ele completamente. E ele teria crescido me odiando. Ou pior, sendo indiferente. E eu não teria culpa de mais ninguém além de mim mesmo. Laura entendeu. Ela via agora que não era apenas sobre ajudá-la. Era sobre redenção. Sobre Ricardo tentar consertar no mundo de outra pessoa o que quase destruíra no próprio. Você é um bom homem, Ricardo. Ele balançou a cabeça. Estou tentando ser. Laura abriu a porta, mas antes de sair, se virou mais uma vez. Quer subir? Tomar um café? A oferta o surpreendeu. Não é tarde? Nunca é tarde para um café. E acho que você merece conhecer um pouco mais de quem está ajudando. Ricardo desligou o carro e a seguiu. O prédio não tinha elevador. Eles subiram 3 lances de escada até um apartamento pequeno, no 3º andar. Laura abriu a porta e Ricardo entrou num espaço apertado, mas organizado. Sala e cozinha integradas, um sofá velho mas limpo, uma mesinha de centro com revistas empilhadas. Nas paredes, fotos, muitas fotos. E em todas elas, uma menina de cabelos castanhos e sorriso largo. Laura seguiu o olhar dele. É a Helena, minha filha. Ela é linda. É a coisa mais bonita que já fiz na vida. Laura foi até a cozinha e começou a preparar café. Ricardo ficou na sala olhando as fotos. Helena bebê. Helena dando os primeiros passos. Helena com um bolo de aniversário na frente. Em todas, Laura estava junto, sorrindo, viva de um jeito que ele não via nela agora. O que aconteceu? Ele perguntou sem rodeios. Laura parou de mexer o café por um momento. Eu era jovem, 22 anos quando ela nasceu. O pai dela era mais velho, bem-sucedido, charmoso. Eu achei que era amor, mas era controle. Quando tentei sair, ele usou tudo contra mim. Minhas dívidas, meus empregos instáveis, meu histórico. E o juiz acreditou nele. Acreditou que eu não tinha condições de cuidar dela. Ricardo sentiu o estômago revirar. E você tentou lutar. Tentei, mas sozinha, sem advogado decente, sem recursos. Perdi. E desde então estou juntando dinheiro, trabalhando, tentando me estruturar para tentar de novo. Mas é difícil. É muito difícil. Ela serviu o café e entregou uma xícara a ele. Eles se sentaram no sofá pequeno, lado a lado. Você vai ganhar dessa vez. Você tem que acreditar nisso. Laura tomou um gole do café. Estou tentando, mas tenho medo. Medo de acreditar e me decepcionar de novo. Ricardo entendeu aquele medo, porque sentira o mesmo quando começou a se abrir para Miguel novamente. O medo de falhar, o medo de não ser suficiente. Mas você não está sozinha agora. Ela olhou para ele e havia algo diferente naquele olhar. Gratidão, sim, mas também algo mais. Algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear ainda. Eles conversaram por horas sobre Helena, sobre Miguel, sobre perdas e recomeços, sobre como a vida tinha uma forma cruel de ensinar lições. E quando Ricardo finalmente saiu daquele apartamento pequeno, já passava da meia-noite, ele se sentiu diferente, mais leve, mais humano. No caminho de volta para casa, ele pensou em Beatriz. Pela primeira vez, sem dor paralisante, apenas com saudade suave. E se perguntou se ela estaria orgulhosa dele agora, se estaria feliz em vê-lo tentando consertar os erros, tentando ser melhor. Quando chegou em casa, foi até o quarto de Miguel. O menino dormia profundamente, abraçado ao ursinho de pelúcia. Ricardo se sentou na beira da cama e apenas observou. E então baixinho murmurou: "Eu prometo, filho, prometo que nunca mais vou te deixar sozinho." O dia da audiência chegou com um céu cinzento sobre São Paulo. Ricardo acordou cedo, vestiu o melhor terno que tinha e antes de sair, passou no quarto de Miguel. O menino ainda dormia, mas Ricardo se agachou ao lado da cama e beijou sua testa. "Hoje é um dia importante, filho. Vou ajudar alguém muito especial a reencontrar quem ela ama." Miguel murmurou algo no sono e Ricardo sorriu. Ele deixou um bilhete na mesinha de cabeceira, algo que começara a fazer recentemente. "Volta
posso. Te amo, papai. Encontrou Laura na frente do fórum. Ela estava nervosa, as mãos tremendo levemente enquanto segurava a bolsa. Usava um vestido simples, mas elegante, o cabelo solto pela primeira vez desde que ele a conhecera. Estava diferente, mais vulnerável, mais humana. Você está linda, Ricardo disse, e não era bajulação, era verdade. Obrigada, estou morrendo de medo. Eu sei, mas você não está sozinha. Dr. Henrique apareceu instantes depois, acompanhado de uma advogada jovem de sua equipe. Ele cumprimentou Laura com firmeza. Estamos prontos, o caso está sólido. Só preciso que você confie em nós. Laura assentiu, mas Ricardo viu o terror nos olhos dela. Ele tocou seu braço gentilmente. Vai dar certo, tem que dar. A sala de audiências era fria e formal. Laura sentou-se ao lado de Henrique e Ricardo ficou nas cadeiras do fundo como observador. Do outro lado, o ex-marido de Laura, Fernando, estava acompanhado de 2 advogados caros. Ele era exatamente como Ricardo imaginara. Terno impecável, postura arrogante, olhar desdenhoso quando viu Laura. O juiz entrou e todos se levantaram. A audiência começou. Henrique foi cirúrgico. Apresentou documentos que comprovavam a estabilidade financeira de Laura nos últimos anos, cartas de recomendação dos empregadores, laudos psicológicos atestando sua sanidade mental e capacidade parental. E então veio o testemunho de Laura. Ela subiu ao estrado com as pernas tremendo. O juiz pediu que ela se identificasse. Laura Mendes da Silva, 31 anos. A voz dela estava fraca, mas ela respirou fundo e continuou. A advogada de Fernando foi dura, questionou as escolhas de Laura, seu histórico financeiro, os anos de ausência. Laura respondeu cada pergunta com honestidade dolorosa, admitindo seus erros, mas deixando claro que nunca, nem por um segundo, deixara de amar a filha. E então foi a vez de Henrique. Meritíssimo. Esta mulher não perdeu a guarda por ser má mãe. Perdeu porque o sistema privilegia quem tem mais dinheiro. Mas dinheiro não mede amor, não mede dedicação. Laura trabalhou em 2 empregos durante 3 anos, juntando cada centavo, não para luxo, mas para ter condições de ter sua filha de volta. Ela ligou todos os meses, mesmo quando mal conseguia ouvir a voz de Helena do outro lado da linha. Ela nunca desistiu, e isso, meritíssimo, deveria contar. O juiz ouviu em silêncio, e então fez a pergunta que mudou tudo. Senhora Laura, se eu conceder a guarda compartilhada, o que a senhora faria primeiro? Laura não hesitou. Os olhos encheram de lágrimas, mas a voz saiu firme. Eu abraçaria minha filha e pediria desculpas por todos os dias que não estive lá. E então passaria o resto da vida mostrando a ela que eu nunca deixei de ser mãe dela. Mesmo longe, mesmo sem poder tocá-la, eu nunca deixei de ser mãe. O silêncio que se instalou na sala foi profundo. Até Fernando desviou o olhar. O juiz anotou algo, fechou a pasta e anunciou: vou analisar todos os documentos apresentados. A decisão será comunicada em 10 dias. A audiência está encerrada. Laura saiu dali tremendo. Ricardo a encontrou no corredor e ela desabou. Não foi em choro escandaloso. Foi em soluços contidos, silenciosos, de quem segurou tanto que não sabia mais como liberar. Ricardo a abraçou e ela se agarrou a ele como se fosse a única coisa sólida num mundo que insistia em desmoronar. Você foi incrível lá dentro. Eu não sei se foi o suficiente. Foi. Eu vi o rosto do juiz. Ele te ouviu, de verdade. 10 dias depois, a ligação veio. Ricardo estava no escritório quando Henrique ligou. A voz dele era contida, mas havia algo nela. Ricardo, a decisão saiu. E? Guarda compartilhada concedida. Laura pode ver a filha a partir de amanhã. Ricardo fechou os olhos, sentindo um alívio tão grande que quase doeu. Obrigado, Henrique. Não precisa agradecer. Foi um prazer ajudar. Ele desligou e imediatamente ligou para Laura. Ela atendeu no segundo toque, a voz ansiosa.
Ricardo? A decisão saiu. Laura ficou em silêncio. E então, num fio de voz: E você ganhou. Guarda compartilhada. Você pode ver Helena amanhã. O grito que ela deu do outro lado da linha foi de pura alegria. Foi seguido de choro, de risadas, de uma mistura caótica de emoções que Ricardo sentiu até através do telefone. Eu vou ver minha filha. Eu vou ver minha filha. Vai. E vai ser perfeito. Obrigada. 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 A voz dela estava completamente quebrada agora, mas era uma quebra feliz. Não precisa agradecer. Só aproveita cada segundo. Ricardo desligou e ficou ali, sentado, sentindo algo quente se espalhar pelo peito. Ele ajudara alguém a recuperar o que mais amava. E, de certa forma, ao fazer isso, recuperara a si mesmo também. Naquela noite, Ricardo jantou com Miguel. Contou ao filho sobre Laura, sobre Helena, sobre o final feliz que às vezes a vida oferece quando menos se espera. Miguel ouviu tudo com atenção e então perguntou: Papai, a moça bonita vai trazer a filha dela aqui? Por que você quer que ela traga? Porque eu queria conhecer. E porque você parece feliz quando fala dela. Ricardo piscou, surpreso com a percepção do filho. Talvez um dia, filho, talvez um dia. No sábado seguinte, Ricardo levou Miguel ao parque. Eles estavam jogando bola quando seu celular tocou. Era Laura. Oi. Oi, Laura. Como foi? A voz dela estava radiante. Foi perfeito, Ricardo. Foi tudo que eu sonhei e mais. Helena me abraçou por tanto tempo que achei que meus braços iam cair. E ela chorou. E eu chorei. E foi a coisa mais linda da minha vida. Ricardo sorriu. Eu estou tão feliz por você. Tem mais uma coisa. O quê? Ela quer te conhecer. Quer conhecer o homem que ajudou a mamãe dela. E eu também queria. Queria que você conhecesse ela. Queria te agradecer de verdade. Ricardo olhou para Miguel, que corria atrás da bola, e então disse: Traz ela para o parque. Agora. Estamos aqui. Sério? Sério. Quero que você e Helena conheçam Miguel. Acho que ele vai gostar de ter uma amiga nova. Meia hora depois, Laura apareceu de mãos dadas com uma menina de cabelos castanhos e olhos curiosos. Helena era exatamente como nas fotos, mas mais viva, mais real. Ela olhou para Ricardo com uma timidez adorável. Você é o tio Ricardo? Sou eu. E esse aqui é o Miguel. Miguel acenou. Tímido também. Quer brincar com a gente? Helena olhou para a mãe, que assentiu com um sorriso enorme. Pode ir, amor. As crianças correram juntas e Laura ficou ao lado de Ricardo observando. Obrigada. Por tudo. Você já agradeceu o suficiente. Nunca vai ser suficiente. Você mudou minha vida e você mudou a minha. Eles ficaram em silêncio, lado a lado, observando as crianças brincarem. E então Laura disse quase num sussurro: Sabe, durante 3 anos eu achei que nunca mais ia ser feliz, que tinha perdido minha chance. E você me mostrou que ainda havia esperança. Ricardo olhou para ela. E você me mostrou que eu ainda podia ser um bom pai, que ainda havia tempo. Acho que a gente se salvou, ela disse, sorrindo. Acho que sim. As crianças correram até eles, ofegantes e rindo. Mamãe, posso voltar aqui na semana que vem? Helena perguntou. Claro, amor. Laura olhou para Ricardo e havia uma pergunta silenciosa naquele olhar. Podemos? Podemos. Toda semana, se quiserem. Miguel puxou a mão do pai. Papai, a Helena é legal. Posso brincar com ela sempre? Pode, filho. Sempre. Ricardo olhou ao redor. O parque, o sol começando a se pôr, as crianças rindo, Laura ao seu lado com um sorriso genuíno. E percebeu que aquilo era felicidade. Não a felicidade perfeita dos contos de fadas, mas a felicidade real, construída sobre erros e recomeços, sobre segundas chances e coragem para mudar. Ele pegou a mão de Miguel com uma mão e, quase sem pensar, segurou a de Laura com a outra. Ela apertou de volta. E ali, naquele parque em São Paulo, 2 famílias quebradas começaram a se reconstruir, juntas. Porque às vezes, a pessoa que você ajuda acaba sendo quem te salva também.
E às vezes, 6 palavras são suficientes para mudar tudo. Ele só precisa de uma mãe. Mas no final, não era apenas sobre isso. Era sobre presença, sobre amor, sobre nunca desistir de quem se ama. E sobre encontrar nos lugares mais improváveis as pessoas que nos ensinam a ser quem realmente devemos ser.